Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora nesta noite, a fim de que no estudo, na reflexão, no conhecimento da nossa fé, sobretudo acerca da Sagrada Liturgia, o Senhor nos conceda sempre sua graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós damos continuidade ao nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica e nós estamos falando acerca da Sagrada Liturgia. Este é o terceiro encontro sobre liturgia. Nós já fizemos 2 encontros anteriores, nos quais nós fizemos uma breve introdução e depois começamos a falar sobre a história do ano litúrgico, para que a gente possa conhecer melhor a Sagrada Liturgia. Nós estamos vendo aquela sessão de slides, que eu enviei para vocês, e nós estamos lá no slide 24, que vai falar do ano litúrgico e o dia do Senhor. Até por sinal, se vocês quiserem olhar o próprio catecismo, a partir do número marginal 1163 do Catecismo da Igreja Católica, o catecismo vai tomar essa dimensão e faz uma pergunta, quando celebrar? Quando nós celebramos? E o primeiro aspecto que o catecismo toma é a dimensão do tempo litúrgico. Justamente, eu fiz já uma introdução dizendo que o ano litúrgico ele é uma escola de santidade, no qual nós temos a oportunidade de conhecer, de mergulhar, amadurecer a nossa fé católica. Então, pelos mistérios do ano litúrgico, nós temos uma variedade tremenda de mergulhar em cada mistério da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, desde o seu nascimento até a contemplação das realidades finais em que nós vamos meditar acerca do fim dos tempos, ok? Então, seguindo aqueles slides, fica bem fácil para a gente compreender conforme eu enviei lá no grupo, Está disponível lá. Então, esse slide 24 eu faço a seguinte menção, O ano litúrgico ele é montado, ele foi pensado na igreja para ajudar os fiéis, de modo que ele possa orientar sua vida de oração e penitência. Então, a igreja, na sua sabedoria magistral, ela organiza toda a estrutura do ano litúrgico para que os fiéis orientem a vida de oração e orientem também a sua prática penitencial. Tanto que nós temos uma maior ênfase da prática penitencial durante o tempo da Quaresma, que a igreja nos convida a uma prática mais intensa de penitência, de austeridade. E, claro, orientando a nossa vida cristã. O próximo ponto, diz o texto: a cada novo ano litúrgico, o fiel pode rezar e viver melhor. Então, sai ano litúrgico, entra ano litúrgico, nós temos a oportunidade de olhar para a nossa vida e sermos melhores. Mas também o contrário é verdade. Pode entrar ano litúrgico e sair ano litúrgico e a gente continuar a mesma coisa. Não se pode desvincular vida espiritual da vida litúrgica. E do mesmo modo, a vida dogmática.
Então, essas 3 dimensões da vida precisam estar orientadas. A minha vida espiritual, em consonância com a vida litúrgica e, consequentemente, com a vida dogmática. O que é vida dogmática? É o dogma. O dogma é a verdade da fé. Então, aquilo que nós cremos, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, a segunda pessoa divina da Santíssima Trindade, que se fez homem, ou seja, que assumiu a natureza humana no ventre da Virgem Maria. Essa é uma verdade da nossa fé católica. Essa verdade ela não pode estar desvinculada daquilo que nós celebramos. Por isso que a gente celebra o Natal. Quando a gente celebra o Natal, a gente crê tal e qual esta verdade que eu acabei de mencionar, que está no credo. Então, uma verdade da fé, sob o aspecto dogmático, não pode estar desvinculado daquilo que nós celebramos na liturgia. Como também não pode estar desvinculado da nossa vida espiritual. Então, esse é um aspecto. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, a segunda pessoa divina da Santíssima Trindade, que assumiu a natureza humana e que na sua humanidade santíssima Ele nos santifica. Ponto. Isto precisa estar em consonância com a liturgia. Eu não posso celebrar a liturgia e não estar em consonância com isto. Como também isso tem que estar ligado à minha vida espiritual. E eu dou um exemplo, que nós podemos mais tarde verificar isso melhor. Quando a gente for estudar, por exemplo, por onde pode incorrer um problema de a vida dogmática não estar coerente com a vida litúrgica. Vocês sabem? Mas o padre está falando que a vida dogmática precisa estar coerente com a vida litúrgica e, consequentemente, com a vida espiritual. Ponto. Será que isso acontece na nossa vida nestes 3 aspectos? A cada novo ano litúrgico, olha o slide, o fiel pode rezar e viver melhor. Não se pode desvincular a vida espiritual da vida litúrgica e, do mesmo modo, a vida dogmática. E eu continuo no slide. Não dá para rezar sendo um herege. Precisamos estudar sistematicamente para orientar a nossa espiritualidade. Vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir lembrar. Por onde o negócio pode não ser coerente? Música. A música na liturgia, se ela não for bem analisada, bem cuidada, ela pode ser uma brecha tremenda para um erro teológico. Por exemplo, quem aqui já ouviu a música lá daquele danese lá que cantou Jesus Filho de Davi, do Zaqueu? Não, melhor, o Jesus Filho de Davi é o do Tony Alisson, desculpa. É do Como Zaqueu. Eu quero subir, e aí canta, e canta. Essa música tem um erro teológico, incoerente com a fé. Muito, talvez, bonita a melodia, é uma melodia que mexe com o sentimento, e por isso que daí envolve, Mas ela não pode ser cantada na liturgia nunca. Só que também, ela não pode ser cantada só na liturgia, ela não poderia ser cantada na vida. Porque ela tem um erro teológico. Mas não dá nada. Tudo bem. Então, você é um dissimulado, no mínimo. Porque você crê numa coisa e você canta outra coisa. Então tem alguma coisa de errado. E qual parte da música está errada? A gente precisa pegar o texto, ver o texto bíblico, o que o texto está dizendo e o que a música está cantando. E o que a música está cantando, ela não pode ser incoerente com aquilo que é o texto bíblico. E aí tem muitas outras coisas, dos quais pode incorrer em problemas. Uma vez eu, lecionando no seminário, eu peguei várias músicas que são cantadas na liturgia e fui mostrando para os seminaristas onde estavam os erros delas, dessas músicas. E é por isso que eu sou bastante criterioso e, às vezes, até um pouco firme em relação a essa questão, porque
Porque nós não podemos ser incoerentes. Mas que implicância. Não é questão de implicância. Nós estamos celebrando um negócio. E depois nós estamos cantando outra coisa que não está coerente com aquilo que nós estamos rezando. Isso é dissimulação, gente. Isso é incoerência. Aquilo que a gente reza precisa ser aquilo que a gente crê. E aquilo que a gente crê precisa ser aquilo que a gente vive. Entende? É a mesma coisa das noivas, né? As noivas sempre são o meu bode expiatório, né? Mas é porque elas são exageradas, então nós temos que pegar no pé delas mesmo, né? Mas assim, a escolha de músicas para casamento. Agora nós temos um critério aqui no santuário. Para música tem que ser católica. E as noivas escolhem a música, eu vejo a música e autorizo se pode cantar aquela música. Senão, não canta. Mas vocês, por exemplo, podem ter presenciado em muitas ocasiões que vocês foram em casamento que cantam música internacional. Né? As noivas gostam daquela música, elas se conhecem. Acho que é do Leandro e Leonardo, né? E elas querem entrar com esta música. Como que é lá do Deus? Foi Deus que me entregou. Não, acho que não é dele, não. Que me entregou de presente você e num abraço. Vocês sabem bem, né? Enfim. Mas de qualquer forma. Mas tem uma do Leandro Leonardo também, bem famosinha aí de Deus, que menciona Deus e depois vem. Muito bem, Ricardinho. Olha aí. Eu juro, por mim mesmo, por Deus, por meus pais, vou te amar. É tanto querer, é tanta paixão, te amo do fundo do meu coração, né? Aí o pessoal acha que essa música convém e canta no casamento, né? Aí você vai lá e mostra, essa música não está coerente com a nossa fé, porque não é uma música que foi criada para o casamento. Porque assim, na verdade, o primeiro aspecto que ainda eu estou exigindo é que a música seja católica. Mas o correto é que a música fosse litúrgica. Porque o matrimônio, assim como a missa, como o batizado, como uma ordenação, como qualquer outra celebração, é um sacramento. Portanto, tem música própria. Mas assim, então nós estamos aceitando inicialmente para mudar, né? Então canta lá Fátima Souza, Valmir Alencar, Frei Gilson, tudo bem. Mas o ideal não é isso ainda, o ideal é mais. Mas nossa, já é uma batalha, né? Por quê? Porque daí conhece a pessoa lá com a música do cantor sertanejo, se apaixona. Tudo bem, você pode cantar a música, mas canta lá na festa, em qualquer outro lugar. Dentro da igreja você precisa ter coerência, né? Com aquilo que a gente crê, né? Que a gente celebra. Então, vocês entenderam? O que o slide está dizendo? Olha, não dá para desvincular a vida espiritual da vida litúrgica e da vida dogmática. Essas três coisas precisam ser coerentes. Aquilo que nós cremos pela fé precisa ser coerente com a nossa vida espiritual e, consequentemente, com a nossa vida litúrgica. Então, eu não posso vir aqui cantar uma coisa que não é coerente com a minha fé. Embora seja bonito, emocione, chame atenção, mas não é o ideal, né? Certo? Porque senão você acaba rezando uma heresia, ou seja, rezando uma realidade da fé que não é coerente com aquilo que a gente crê. E aí isso é loucura, né? Ou você crê ou você não crê. Aí eu creio, mas aí eu gosto dessa música e encaixo essa música no momento que dá, por conveniência. Mas não, a liturgia não é conveniência, né? A liturgia ela é coerência na nossa vida. Bem? Então vamos um pouquinho mais à frente, né? Quando a gente entrar, talvez, no aspecto da música litúrgica, eu posso trazer algumas músicas para vocês verem, né? E a gente analisar juntos essas músicas. O slide 25. O ano litúrgico se formou historicamente, mas ele não teve um projeto inicial. Então, o ano litúrgico ele foi se estruturando, se organizando, mas assim, não havia uma mente, uma cabeça pensando, né?
vamos estruturar o ano litúrgico. Aí a igreja foi percebendo a sua real necessidade e foi, ao longo do tempo, se organizando. Aí vocês vão ver que, no próximo ponto, do século II, né, século II até o século IV, a Páscoa, ou seja, a celebração maior durante o ano litúrgico, ela sempre foi precedida pelo jejum. Isso era uma prática da igreja, né? Tanto que a prática do jejum, a prática da abstinência, é uma prática milenar na história da igreja. E nós podemos pegar esta prática não somente na história cristã, como nós podemos ir além. Durante a tradição judaica, havia-se o costume de fazer jejum. Então, o jejum é uma prática conveniente e muito saudável. Por que a gente se prepara? Porque quando a gente faz o jejum, a gente percebe naturalmente que nós temos uma sensibilidade muito maior. Se a gente começa a ser muito afoito, muito dado ao palato, ao paladar, a gente acaba que não tendo uma sensibilidade. Então você vê quando você faz jejum, quando você faz uma abstinência, você vê que mais facilmente você consegue perceber as coisas espirituais, certo? A festa da Páscoa tinha um destaque especial logo no início da igreja. Então, desde o princípio, o domingo é celebrado como a Páscoa semanal. Tanto que a gente faz isso todo domingo ainda hoje, né? Todo domingo é Páscoa do Senhor. Por isso que a gente se reúne todo domingo para celebrar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no fundo, todo domingo, nós temos um dia específico do ano lá, que é o domingo de Páscoa. Mas todo domingo é Páscoa do Senhor. E ali nós nos encontramos como família cristã para celebrar a vitória de Jesus ressuscitado. Slide 26. Nos primeiros tempos do cristianismo, o domingo já era considerado o dia da Páscoa por excelência, rememorando a ressurreição do Senhor. O domingo é o dia mais importante da semana. É o momento da interrupção do trabalho e de atividades que impeçam o culto e a alegria própria deste dia. Neste sentido, não sei se vocês sabem, mas São João Paulo II, em 2003 ou 2004, quando o Papa, escreveu uma encíclica sobre o domingo, que se chama Dies Domini, em latim, né? O Dia do Senhor. Uma encíclica de uns 100 parágrafos, mais ou menos, que é uma carta. A encíclica é um documento do Papa, onde o Papa escreve para todos os cristãos do mundo, reafirmando a necessidade de redescobrir o significado do domingo. Porque com o advento da modernidade, com o advento desse mundo industrial, as pessoas foram perdendo a dimensão do domingo. Tanto que, em outros tempos, as pessoas guardavam o domingo com muito mais seriedade. Imagina, domingo é dia de parar os trabalhos, as atividades, e é o tempo que a gente vai reservar para prestar o culto a Deus e, consequentemente, o dia de nos encontrarmos como família. Claro que em grandes cidades a gente vê que é o dia que as pessoas vão para o shopping, né? E até assim uma obra muito interessante agora não me lembro o autor, que ele comentava que os shoppings são pensados assim como grandes templos, onde as pessoas vão cultuar um outro Deus, que é o dinheiro, né? O consumismo. Mas você vê ali que é um templo grande, né? Como as igrejas antigas eram. É uma forma de prestar um culto. Eu não estou dizendo que quem vai no shopping no domingo, entendo bem o que eu estou dizendo, né? Então ir no shopping no domingo é pecado grave. Não disse isso em nenhum momento, né? É pecado grave se você não for na missa. Estou dizendo que se você for ao shopping. O problema é que as pessoas perderam a consciência do domingo como o espaço reservado para Deus. E as pessoas entraram no entretenimento, ou seja, no domingo como um momento de descanso, né, de toda a tarefa semanal. E aí é o dia da gente extravasar um pouco. Porque senão a gente é humano, a gente não vive, né? Então não tem aquela dimensão de que eu parei para descansar, mas é para ter mais tempo para dedicar-me à vida de oração. E, portanto, prestar culto a Deus. Essa sempre foi a dimensão do domingo, né? Próximo slide.
A celebração dominical e o preceito de guardar o dia do Senhor, que é o domingo, e não mais o sábado judaico, porque no Antigo Testamento se guardava o sábado, tem sua existência muito antiga. Já no ano de 57 depois de Cristo, então nós estamos ali no primeiro século I, né? São Paulo, na carta aos Coríntios, fala das reuniões dominicais, né? Capítulo 16, versículo 2. Também, depois, se vocês quiserem olhar, há textos nos Atos dos Apóstolos em que os cristãos se reuniam todos os domingos. O primeiro dia da semana, os cristãos se reúnem para celebrar aquilo que nos Atos dos Apóstolos a gente vai encontrar o ágape. Ágape significa amor, né? Os cristãos se reuniam para celebrar o dia do amor, isto é, o dia da ressurreição, o dia que nosso Senhor rompeu e nos deu vida nova. Slide 28. Os primeiros cristãos citam a grandeza do dia do Senhor. Então aqui nós estamos citando um padre da igreja, né? Os primeiros padres da igreja. Santo Inácio de Antioquia, do ano de 165. E igualmente, São Justino, que é um outro mártir, reforçam a natureza e a primazia do domingo, a importância do domingo. O domingo como o primeiro dia da semana. Às vezes a gente chega no sábado de manhã ou na sexta-feira de tarde, a gente fala, bom final de semana. Mas não está muito certo isso não. Porque o sábado é o último dia da semana, domingo não é o último dia da semana. Domingo é o primeiro dia da semana. Então o final de semana é a partir de quinta e sexta, e sábado, que está chegando o final de semana. Mas tem gente que fala, bom final de semana no sábado, meio-dia. Não, mas não é bom final de semana, já está acabando a semana. Amanhã já é outro dia. Sendo outro dia, já é uma nova semana. Então, o domingo é o primeiro dia da semana. Tanto é que segunda-feira é segunda-feira, é o segundo dia da semana, né? Então, a gente precisa tomar cuidado que domingo não faz parte do final de semana, mas é o início da semana. Bom início de semana, na verdade, né? Certo? Depois, se vocês quiserem ir ao catecismo, tem uma citação de São Justino, que ele narra a missa, tal e qual os cristãos celebravam nos primeiros séculos. Deixa eu só encontrar aqui. Está lá no marginal 1345. Isso que está no Catecismo da Igreja Católica, né? Para vocês verem uma citação de São Justino Mártir, falando da celebração da missa, da importância da missa. Isso aqui, olha, no ano de 165, vocês vão ver uma descrição de um texto de São Justino Mártir, contando para o imperador Pio o que os cristãos faziam quando se reuniam aos domingos, porque os cristãos se reuniam aonde? Às escondidas. Que o Império Romano, até o ano de 313, perseguiu cristãos. Saber que é cristão, morte. Então os cristãos se reuniam escondidos, nas casas, nas catacumbas, para celebrar a missa. Peguem o 1345. Depois, se vocês quiserem ir grifando, essa passagem aqui é a descrição mais antiga da celebração da Santa Missa, né? Todo mundo está com o catecismo? Então vamos lá. Desde o século II, temos o testemunho de São Justino Mártir sobre as grandes linhas do desenrolar da celebração eucarística, que permanecem as mesmas até os nossos dias para todas as grandes famílias litúrgicas. Então não dá para ficar mudando missa para agradar gente. Eu queria que a missa fosse mais diferente, um dia mais assim badalada, outro dia mais assim. Ué, gente, que badalada? Você vai badalar em outro lugar, né? Na missa, nós seguimos uma tradição de 2000 anos.
Não tem como você querer um negócio diferenciado. É tão bonito você saber que você está dentro de uma missa e que você está celebrando uma coisa que os cristãos celebram há 2000 anos. E nós estamos aqui celebrando a mesma coisa. Né? Assim escreve, pelo ano de 155, para explicar ao imperador pagão Antônio Pio o que os cristãos fazem. Porque o imperador pediu contas a Justino. O que vocês fazem tanto escondido, os cristãos? Então ele fez uma descrição e contou o que os cristãos fazem. E aí vem o texto. No dia do sol. Qual é o dia do sol? O domingo. O primeiro dia, como é chamado, reúnem-se no mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos. Leem-se na medida em que o tempo permite, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas. Qual é o nome disso daqui? Liturgia da palavra. A gente ouve os profetas, a gente ouve os apóstolos na segunda leitura. Depois, quando o leitor terminou, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos. Isso aqui se chama homilia. A seguir, pômo-nos todos de pé e elevamos as nossas preces. Por nós mesmos, por todos os outros, onde quer que estejam, a fim de sermos de fato justos por nossa vida e por nossas ações, e fiéis aos mandamentos, para assim obtermos a salvação eterna. Então a gente faz o momento das preces, levando os nossos pedidos a Deus, nossas necessidades da igreja, do mundo, pelos que passam fome, pelos que sofrem tribulação. A gente não reza só por nós, nós rezamos por aqueles também que não estão aqui conosco. Rezamos, em algumas ocasiões aparece no pedido de preces, pelas almas dos fiéis, porque nós não somos egoístas. Nós rezamos também por aqueles que já partiram deste mundo, que podem não estar ainda na contemplação da beatitude divina, as almas do purgatório. Quando as orações terminaram, saudamo-nos uns aos outros com o ósculo. Então o ósculo da paz, só houve uma alteração que agora foi passado, depois de muito tempo, né? Na verdade já faz muito tempo mesmo, ele foi passado para depois da oração do Pai Nosso, né? Na liturgia. Mas o ósculo da paz era feito logo depois das preces. Tinha muito esse caráter de... Aquela passagem de Jesus do Evangelho, né? Antes de aproximares do altar para apresentar tua oferta ao Senhor, vai lá reconciliar com o teu irmão, né? Então, não vai levar sua oferta sem não estar reconciliado com o teu irmão. Em seguida, leva-se aquele que preside aos irmãos pão e um cálice de água e de vinho misturados. Ele o toma e o faz subir o louvor e glória ao Pai do Universo, no nome do Filho e do Espírito Santo, e rende graças, em grego, Eucaristia, que significa ação de graças, longamente pelo fato de termos sido julgados dignos destes dons. Olha que interessante, oração eucarística. Por isso começa toda a oração eucarística com um prefácio, que é uma ação de graças e louvor a Deus. Depois o sacerdote oferece aquelas oblatas, né, simbolizadas no pão e no vinho, que tornar-se-ão o corpo e o sangue de Cristo. Terminadas as orações e as ações de graças, todo o povo prorrompe numa aclamação dizendo amém. É o amém do por Cristo. Depois de toda a ação de graças, de toda a elevação, todo mundo diz o grande amém. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz do Pai Todo-Poderoso, a unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Depois de o presidente ter feito a ação de graças e o povo ter respondido, os que entre nós se acham diáconos distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água eucaristizados e levam também aos ausentes, isto é, aos doentes, né? Aqui também os ausentes não é somente os doentes. Nós temos que lembrar que nesse período de perseguição havia muitos cristãos que estavam prisioneiros. Então havia algumas pessoas que levavam comunhão para os prisioneiros. Inclusive o Santo Tarcísio foi fruto, o seu martírio foi fruto justamente disso, né?
Ele foi pegar a Eucaristia e levar para os cristãos prisioneiros, um menininho disfarçado, justamente para os soldados não perceber. E aí o soldado, querendo saber o que ele levava, São Tarcísio, em defesa da Eucaristia, não deixa o soldado tocar em Jesus. O que você vai levando aí, né? E ele defende a Eucaristia, morre, mártir da Eucaristia. Então isso é um pouco do reflexo do martírio de São Tarcísio, né? Que ofereceu sua vida, entregou pela Sagrada Eucaristia. Então vocês viram, na descrição de São Justino está a celebração da missa católica. Claro que houve algumas nuances, né, ao longo dos séculos que os papas foram fazendo, aprimorando e tal, né, todo o desenvolvimento orgânico da liturgia, mas a estrutura em si, a espinha dorsal, né, da liturgia, permanece tal e qual os cristãos celebraram. É lindo saber que os mártires rezaram, derramando seu sangue, essa missa que nós rezamos hoje, né? Continuemos no nosso slide 28, né? Jesus, com o sacrifício da cruz, aboliu as prescrições cerimoniais da lei mosaica, substituindo o sábado pelo domingo. Então, todas as prescrições, né, do Antigo Testamento, os sacrifícios de bodes, os sacrifícios que eram oferecidos de animais pelos judeus, por causa da expiação dos pecados do povo, agora são deixados de lado. Porque agora nós não precisamos oferecer um animal em sacrifício para expiar nossos pecados. Por quê? Porque o próprio Deus se sacrificou no altar da cruz, deu sua vida em resgate por cada um de nós. Slide 29. O domingo é o primeiro dia da semana, guardem isso, recordando a criação de Deus e o seu primeiro ato. Qual foi o primeiro ato de Deus na criação? Deus fez a luz. No primeiro dia Deus fez a luz. Portanto, Deus, com a ressurreição de seu Filho, renova agora a criação com a luz. Por isso Jesus se denomina: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, em Cristo, Deus faz nova todas as coisas. Aí eu menciono que dois deuses tomaram conta do domingo, né? O Deus do consumo, como nós falávamos das pessoas que vão, né, aos shoppings hoje como um novo templo dos nossos tempos, o novo Deus agora é o consumismo. E a deusa férias, né? A deusa férias ela é onipotente na vida das pessoas. Agora estou de férias, não me perturbe, minhas férias, minha vida, eu quero descansar, né? E nem Deus me perturbe, porque eu preciso descansar, né? Então as férias podem se tornar uma pequena deusa, a gente se esquecer de Deus. Já pela correria a gente se esquece, imagine nas férias, né? Você pode ver, você pode estar um mês de férias, 30 dias parado, e você não rezar nem um pouco. Não é porque você está de férias você vai ter mais tempo para Deus. Não significa absolutamente nada, né? Você pode fazer 1001 coisas e não lembrar-se de Deus. Slide 30. O domingo é a Páscoa semanal. É a hora de Jesus, contendo, claro, seu significado histórico. A fixação da data da Páscoa inicialmente tinha um vínculo com o calendário festivo judaico. Ou seja, se celebrava a Páscoa no dia 14 de Nissan, que era celebrada a Páscoa dos judeus. Então nós vamos perceber que a nossa tradição cristã, ela vai ali fixar uma data da Páscoa inicialmente. Depois, essa data ficará fixa, embora a gente vê que a Páscoa sempre vai acontecer entre o dia 21 de março e o dia 21 de abril, porque ela vai seguir a dimensão cósmica, né? Ela vai seguir a lua. Então a primeira lua, já falei disso, né? A primeira lua cheia da primavera no hemisfério norte é a Páscoa. Para o hemisfério sul é o outono, né? A Páscoa cristã vai ter sua data definida somente no Concílio de Nicéia,
que foi o primeiro concílio ecumênico da igreja no ano de 325. É aqui que a igreja fará a definição do domingo, como a Páscoa, melhor dizendo, celebrada sempre depois da lua cheia de primavera. Foi então no concílio de Nicéia, porque a igreja aqui está num período de paz, a paz constantina, né? Então agora Constantino deu aos cristãos liberdade de culto, então você não sofre mais perseguição pelo fato de ser cristão. Então agora a igreja começa a se estruturar, por isso ela convoca concílios. Aqui nesse primeiro concílio, nós não vamos ter somente a definição da data da Páscoa, mas nós vamos ter a definição cristológica de que Jesus possui duas naturezas. Lembra que nós estudamos na Cristologia, o concílio de Nicéia e o concílio de Constantinopla, que foram dois concílios. Um definiu a questão cristológica e o outro definiu a questão... Não guardo nada, gente. Definiu a questão pneumatológica, né? Acerca do Espírito Santo. Ah, não, a palavra é difícil, mas vocês não sabem do Espírito Santo? Ora, né? A questão pneumatológica, ou seja, a doutrina acerca do Espírito Santo, né? Se vocês tivessem falado do Espírito Santo, já estava bom. Então, em 381, nós temos a definição de que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, né? Então, essa definição foi fruto de um concílio posterior. Vamos mais adiante. No século V, surge uma controvérsia entre Roma e Alexandria sobre a questão da data da Páscoa. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Segundo a tradição de Alexandria, o prazo para a Páscoa era o dia 25 de abril. Aí o Papa Leão Magno, que foi um grande Papa na história da Igreja, tanto que primeiro teólogo, vamos dizer assim, entre os papas, lá no século V, ele criticou a data tardia, fazendo observar que a Páscoa, segundo a Bíblia, deveria cair no primeiro mês, seguindo a constelação de Áries, isto é, entre o dia 21 de março até o dia 20 de abril. O segmento zodíaco e a constelação do céu sempre falou em nossos tempos, né? Então, o Papa definiu, então, a Páscoa deve acontecer entre o dia 21 de março, né? Entre o dia 20 e 21 de março até o dia 20 de abril. E é o que a gente vê. Você nunca vai ver a Páscoa nunca vai ver a Páscoa antes do dia 20 de março. Dificilmente, nunca. Você vai ver, o ano que vem, eu acho que, se não me engano, a Sexta-feira Santa cai no dia 25 de março, né? Que vai ser, como o pessoal diz, a Páscoa mais baixa, né? Então, dia 4 de fevereiro, 5 de fevereiro já é Carnaval. Mas existem outros tempos que a gente vê o início da Quaresma, ali no dia 5 de março, e a Páscoa vai lá para o final de abril quase, né? Para o dia 20, 21 de abril. Se eu não me engano, há 2 anos foi assim, né? Porque ela vai seguir sempre essa dimensão da questão lunar. Para o Natal, nós vamos seguir a questão solar. Para a Páscoa, nós vamos seguir a questão lunar. Muito bem. Slide 33. Existe outro acontecimento que se faz observar na tradição judaica para definir a data da Páscoa. Isso daqui foi o Papa Bento XVI que disse, né? Muito interessante. Então, Bento XVI diz lá naquele introdução ao espírito da liturgia, que para a definição da Páscoa, 3 acontecimentos foram importantes. O primeiro, a data do sacrifício de Isaac foi no dia 25 de março, segundo a tradição. Então, Isaac teria sido oferecido por seu pai Abraão, lá no monte, em sacrifício no dia 25 de março. Segundo uma antiga tradição, o dia 25 de março seria visto como o dia da criação do mundo, no qual Deus criou todas as coisas. E também o dia 25 é o dia que Cristo morre
e também é o dia da sua concepção, segundo uma tradição escrita por Tertuliano, entre os anos de 150 a 207. Então, esses 3 acontecimentos fariam ver que aqui deveria estar, portanto, a festa da Páscoa. Ela não poderia estar fora desse tempo de celebração, né? Seja pelo sacrifício de Isaac, seja por uma possível data de criação do mundo, seja também porque Jesus teria morrido por volta do dia 25 de março, e também a gente celebra a concepção de Jesus no dia 25 de março, que são 9 meses antes da celebração do Natal do Senhor. Então, por isso, esses 3 acontecimentos fariam compreender que há toda essa simbologia, né? Olha o próximo slide. O simbolismo cósmico precisa encontrar certa enculturação litúrgica, afirma o cardeal Ratzinger, o Papa Bento XVI. A Páscoa cristã para o hemisfério sul cai no outono e o Natal no solstício de verão. Poderia se adaptar e fazer a festa correspondendo a cada tempo. No entanto, Ratzinger recorda que não somos uma religião cósmica, mas uma religião do mistério de Deus que se fez carne. Portanto, nele existe unidade. Que Bento XVI está dizendo, olha, a gente poderia seguir então, né, de fato, a nossa Páscoa ser na primavera. Daí a nossa Páscoa seria mês que vem, porque nós estamos no hemisfério sul. E o hemisfério norte celebraria a Páscoa em março. Nós celebraríamos o Natal no inverno, como o hemisfério norte celebra no inverno. Se você for para Roma, no dia 25 de dezembro, é inverno. Então, a nossa Páscoa celebraria, em tese, se fosse seguir a orientação cósmica, agora no mês de junho, que passou. Mas o Bento XVI diz, se fosse fazer essa separação do hemisfério, lá em cima ele celebrar num tempo, aqui embaixo nós celebrarmos em outro tempo, criaria uma falta de unidade. E nós não somos a religião cósmica, diz Bento XVI. Nós somos a religião do mistério de Deus, que se manifesta no cosmos, no tempo, no espaço, né? Então, por isso que a igreja não faz essa diferenciação, mas nós celebramos mesmo alterando um pouco essa questão cósmica na mesma unidade, né? Depois eu cito então no slide 35 a carta, né, do Papa João Paulo II, Dies Domini. Ela está disponível na internet, você pode digitar lá no Google e você vai encontrar essa encíclica. Vale a pena ler, um texto belíssimo, com muita fundamentação bíblica, teológica, e depois São João Paulo II faz uma atualização para os nossos tempos sobre o significado do dia do Senhor, do domingo, ok? Slide 36. Nós já estamos encerrando essa questão do ano litúrgico. Perdeu-se a questão da confissão para a missa dominical. Não é possível viver estado de graça com uma confissão uma vez ao ano. Então, o que eu afirmo aqui, né? Os cristãos dos primeiros séculos, eles tinham muita consciência do sacramento da reconciliação, né, da confissão. E os cristãos, tanto que tinham esta consciência que não só confessavam uma vez ao ano. Eles buscavam estar sempre em estado de graça. E de fato, gente, eu não sei como as pessoas conseguem confessar 2 vezes por ano e ficar em estado de graça, porque, meu Deus do céu, tem que ser assim uma batalha espiritual, porque você vê, quando você vai começando a se distanciar da confissão, e se você tem a sensibilidade do sacramento da confissão, você percebe que você vai ficando inclinado e propenso para a queda, né? Eu não sei se vocês já fizeram uma experiência muito boa de confissão, né? De tal modo que você vê que quando você recebeu a graça infusa, no momento que você recebeu a absolvição e levantou-se do confessionário, você vê que existe, se você fez a confissão direito, né? Com arrependimento sincero, com propósito, tal, você vê que imediatamente existe um fluxo da graça, uma irrupção do Espírito dentro de você que te predispõe a querer mais Deus. Já fizeram essa experiência na confissão? E assim, isso aqui não tem nada assim de, eu sempre falo, né, de descarga elétrica.
Você não... Ai, padre, eu nunca senti. Não se trata de sentimento. Se trata de perceber que você tem uma disposição. Olha, estou arrependido da besteira que fiz, estou contrito, tenho um propósito de não fazer mais isto. E você vai para a confissão, se confessa, recebe a absolvição. Quando você se levanta dali, você vê que você tem uma disposição a mais. Uma fortaleza a mais. Passando um determinado tempo, porque você vai se expondo aos perigos, não se expondo, mas você vai lidando com situações, uma coisa ali, acontece outra coisa aqui, vê uma coisa ali, a cabeça fica muito assim, você vai percebendo que se você não infundir a graça de novo dentro de você, você vai deixando a graça se esvair dentro de você. Então você volta, se confessa, claro, precisa ter um bom arrependimento, um propósito, e você vê uma disposição a mais dentro de você. O que nós perdemos? Nós perdemos muito essa dimensão da confissão para a missa dominical, né? E por isso que eu afirmei que não sei como as pessoas conseguem viver em estado de graça confessando 2 vezes por ano, né? Enfim, a igreja só manda 1 vez por ano, ninguém está obrigado a confessar mais do que isso, né? Sob dever de consciência 1 vez por ano. Mas, meu Deus do céu, não vai ser santo nunca, porque assim, se você olhar na história da igreja, é assim, você quer ser santo e não quer confessar, então vai ter que ser, não sei, tem que ser um gênio, né? Porque todos os santos só se santificaram com a confissão. Confissão e comunhão, confissão e comunhão, comunhão e confissão. Eu não sei se você vai inventar um novo jeito de santidade, mas na história da igreja você vê São João Bosco, você vê o Domingos Sávio, você vê a Teresinha, você vê Teresa, João da Cruz, Padre Pio, São João Paulo II. São João Paulo II confessava semanalmente. Cada 7 dias ele estava no confessionário se confessando. Então, assim, os santos ficam santos no confessionário, ou seja, rasgando seu coração, mostrando sua pobreza, sua miséria e pedindo a Deus para infundir a graça para começar. Então, agora 1 vez por ano, meu Pai do céu. E a verdade é, gente, a gente precisa lavar nossa alma direto, né? Porque você vê aí, com esse calorzão, a gente passa o dia, já fica tudo suado, né? E a gente toma um banho para dar uma melhorada, né? Imagina você ficar no calor do lamaçal do pecado durante 1 ano. Que podridão que deve virar dentro de você, né? E aí você vem e toma um banho mal tomado, porque a consciência é mesquinha, faz uma confissão relapsa. Ah, então, padre, não matei, não roubei, vamos... E tá bom, né? Tá, mas que confissão mais relapsa? E é um banho mal tomado, né? E depois recebe a absolvição e estamos de boa, como se a graça tivesse sido infusa ali. Ela foi infusa, mas não foi totalmente plena, abundante, superabundante. Porque para que ela possa ser, você precisa esvaziar de si mesmo, para que Deus possa derramar a graça superabundante, né? Acho meio complicado, mas enfim. Talvez na nossa soberba nós vamos criar um novo caminho para a santidade diferente dos santos, né? Cuidado, porque aí a gente pode beirar o abismo e seguir as pegadas de Lutero, de Lúcifer e de tantos outros, né? Somos mini luterinhos, mini Lucifers, né? E assim vamos, né? Pequenos demônios, né? De pelúcia. Demoninhos de pelúcia, né? Então, fofinhos. O concílio de Elvira mandou punir os cristãos que não participassem 3 domingos consecutivos levando a excomunhão, porque a prática da obrigatoriedade da missa, né, ela vai ser uma prática eclesial, a igreja que vai deliberar e dizer todo domingo a gente deve participar da missa. Porque o 3º mandamento da lei de Deus não diz especificamente isso. O 3º mandamento da lei de Deus diz que a gente guarde o domingo. Mas como nós vamos guardar o domingo? A igreja vem e estabelece um jeito de guardar o domingo, com a participação da missa dominical, reservando um tempo para a oração. Então, a forma, o jeito de guardar o domingo, quem determina é a igreja. Mas o guardar o dia do Senhor, quem determinou foi nosso Senhor, né? Então, o que a igreja foi fazer é justamente somente definir como os cristãos vão guardar o domingo participando da missa dominical.
Por isso, o slide 37 eu faço lá, ó, fazer a distinção do dia do Senhor, que é o terceiro mandamento da lei de Deus, e do preceito de assistir missas aos domingos, que é mandamento da igreja. São duas coisas distintas. Guardar o domingo é mandamento da lei de Deus. Assistir missas dominicais não é mandamento da lei de Deus. Não tem nenhum lugar que Deus mandou assistir missas dominicais, certo? E dias de preceito. Quem determinou isso foi a igreja. A igreja determina a forma como nós vamos cultuar a Deus, prestar culto a Ele, participando da missa, para guardar o domingo, dia do Senhor. Tanto que, por exemplo, na pandemia nós tivemos o reflexo disso. O bispo deu uma dispensa da participação da missa aos domingos, lembra? Quando incorreu a pandemia em 2020. Mas o bispo não pode dispensar o domingo. Vocês estão dispensados do domingo, então aproveite do jeito que vocês quiserem. Ele não pode porque isso é de direito divino, revelado. Nem o Papa pode fazer isso. Ninguém. Isso é direito divino revelado, ninguém pode mudar. O que o bispo e o Papa podem mudar na igreja é somente aquilo que é de direito eclesiástico. O que é de direito eclesiástico? O guardar o domingo. Participar das missas, assistir missas inteiras aos domingos. Isso ele tem poder para dispensar. Mas de guardar o domingo não. Tanto é que, se você não pode participar da missa dominical, porque você está morando num lugar distante e não tem missa naquele domingo na sua cidade, porque os padres foram viajar, não sei o que aconteceu, tiraram férias, né? Resolveram ir para a praia todos juntos, né? E aí a cidade ficou sem missa. Aí nós vamos participar da celebração da palavra, não vamos conseguir cumprir a missa. Mas por um dever de consciência moral, não é culpa minha. A culpa é dos padres que saíram, né? Então, eu não vou participar da missa e não estarei incorrendo em pecado grave. Certo? Então não preciso confessar. Porque não foi culpa minha. Moralmente, eu não tenho culpa disso. E nem fisicamente. Mesma coisa vale para uma pessoa que mora no sítio, a 15 quilômetros. Ela não tem como vir à cidade. Não consegue vir à cidade, porque não tem carro. Ou fica dependendo de uma terceira pessoa que possa trazê-la. Ela não está obrigada a guardar a missa dominical. Mas ela tem o dever de reservar um tempo para oração na sua casa. Rezando o terço, rezando a liturgia das horas, rosário, talvez assistindo a missa pela TV, mas assistindo a missa, participando, né, naquele momento que ela está assistindo a missa ali. Porque daí liga a TV e fica lá cozinhando e fazendo um monte de coisa. Não está reservando tempo para Deus, né? Estou lá mexendo com a panela e tudo mais. Sem perguntas. Desenvolvimento do ano litúrgico. Vamos passar adiante. Então nós vamos para o terceiro ponto dessa reflexão, que é bem curtinho, para a gente entrar propriamente no ano litúrgico. A Constituição do Vaticano II, a Sacrosanto Concílio, que é um documento conciliar que tratou sobre a Sagrada Liturgia, ela contém um capítulo inteirinho sobre a reforma do calendário litúrgico. Então, se vocês quiserem, esse documento, a Constituição Sacrosantum Concilium, também está disponível na internet. Você pode encontrá-lo. E ali a igreja organiza, né, o próprio templo, reformando e multiplicando as festas. Então aqui eu vou apresentar para vocês como é essa estrutura do ano litúrgico. Olha aí. Qual é o ponto de partida do ano litúrgico? Tríduo Pascal. Então, se nós pegarmos durante o ano litúrgico, o mais importante é o Tríduo Pascal do Senhor. Quando começa o Tríduo Pascal do Senhor? Na quinta-feira, no entardecer, quinta-feira santa, no entardecer, com a missa in cena Domini, com a missa da ceia do Senhor. E vai terminar lá no domingo à noite, com a celebração das segundas vésperas, ou com a missa do domingo à noite, certo? Então aqui é o coração do ano litúrgico, de quinta até o domingo. As celebrações do mistério pascal estão aqui. Por isso, a Páscoa não é simplesmente uma festa entre outras, é a festa das festas. Neste sentido, nada pode antepor ao domingo. A igreja pede que o domingo seja bem vivido, sem interpolações que possam ser consideradas inúteis, ou interrompa o ritmo desejado por ela para determinado tempo. Então, domingo é o dia mais importante, o dia festivo. Slide 41.
2 grandes ciclos nós temos no ano litúrgico, principais. A Páscoa. Quando se inicia a Páscoa? Com a preparação quaresmal, passa pela Semana Santa, Tríduo Pascal, Ressurreição do Senhor, Tempo do Natal, Ascensão do Senhor, Pentecostes. Olha, esse slide aqui é papinha, viu? Se você tem aqui, você tem toda a organização para catequistas, para quem vai dar formação, facinho aí, né? Ciclo do Natal. Se inicia também com uma preparação de 4 semanas do Advento, passando pelo nascimento do Senhor, a sua manifestação à humanidade, nas festas da Epifania e na festa do batismo do Senhor. Conclui o tempo do Natal. Então, os 2 principais tempos. Isso aqui é para vocês guardarem para o resto da vida. Então, quando estiver começando a Quaresma, vai até Pentecostes. Quando está começando o Advento, vai até o batismo do Senhor. Os 2 grandes ciclos do ano litúrgico. Primeiro ciclo, pascal, que vai envolver a preparação quaresmal, toda aquela preparação da Semana Santa, o domingo de Páscoa, depois os dias que se seguem a Páscoa, que vai levar 50 dias até Pentecostes. Depois o tempo do Advento, o tempo do Natal, que começa com o Advento e vai até a festa do batismo do Senhor, que é a sua manifestação. Entre os ciclos se intercala quem? O tempo comum, que nós estamos vivendo, né? Depois de Pentecostes até o Advento nós estamos no tempo comum. Depois da festa do batismo do Senhor, recomeça o tempo comum, que vai até quando? A quarta-feira de cinzas. Nós temos 2 ciclos do tempo comum. Um curtinho, que começa lá da festa do batismo, segundo domingo de janeiro, e vai até o início da Quaresma, quarta-feira de cinzas. Primeiro ciclo. O segundo ciclo vai da segunda-feira depois de Pentecostes até o início do tempo do Advento. Certo? Seguindo os dias do calendário civil, dentro desse tempo nós temos as festas de Maria, como nós tivemos, por exemplo, domingo passado, Assunção de Nossa Senhora, a festa dos apóstolos, a festa de outros santos, além dos mistérios associados à vida do Senhor. Vocês saberiam dizer mistérios associados da vida do Senhor que nós celebramos nesses tempos comuns intercalados? Tanto na primeira etapa como na segunda etapa? Dia 2 de fevereiro é uma festa do Senhor. Lembram? A apresentação de Jesus no templo. 6 de agosto, nós celebramos o mistério da vida do Senhor. A transfiguração do Senhor. Dia 14 de setembro, nós vamos celebrar um outro mistério da vida do Senhor. A exaltação da Santa Cruz. Então, dentro do ano litúrgico, nos tempos comuns, tanto na primeira parte como na segunda parte, que está entre os intervalos do Natal e da Páscoa, nós vamos ter alguns mistérios da vida do Senhor para serem celebrados. Facinho, né, gente? 43 slide. Eu coloquei uma distinção aqui, vou explicar essa distinção. Igreja paroquial e igreja diocesana. Então, eu não sei se vocês sabem, mas nós temos o calendário universal da igreja, que dispõe para o mundo inteiro. Nós temos o calendário diocesano e nós podemos ter o calendário paroquial. Mas aqui o calendário não é aquele livrinho né, de atividades da paróquia, é litúrgico. Tá? Senão você vai pensar, aquele calendáriozinho de pastorais e movimentos que tem as datas das atividades da paróquia. Não é aquele calendário paroquial, é o calendário litúrgico. Vou explicar. Igreja paroquial deve seguir primeiro o calendário universal, além do dia do padroeiro, que tem caráter da solenidade. Então, por exemplo, quando o dia chega, o dia 1º de outubro, nós não seguimos a Igreja Universal. Mas a igreja no mundo inteiro não celebra Santa Teresinha, Menina de Jesus? Celebra, mas celebra como memória. Nós não celebramos como memória, nós celebramos como solenidade. A igreja diocesana, ela tem um calendário particular, que é o da diocese,
onde se deve celebrar o padroeiro ou padroeiros, a consagração da catedral, além dos santos ou bem-aventurados que morreram nela. Por exemplo, explico-lhes. Então, por exemplo, a nossa catedral de Jacarezinho, ela tem 2 padroeiros, que são os padroeiros da nossa diocese. A Imaculada Conceição, 8 de dezembro. Mas no mundo inteiro, 8 de dezembro é solenidade, então não tem problema. Mas o dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, na diocese, na catedral diocesana é solenidade. E nos outros lugares, tem lugar que nem celebra São Sebastião, porque também é dia de São Fabrício. E pode ser celebrado o tempo comum. Mas na igreja diocesana, se você for lá, vai ser solenidade. Tem glória, tem creio, tem tudo. Em outros lugares não. Aqui para nós, paróquia, quando é padroeiro diocesano, nós celebramos com caráter de festa litúrgica, não solenidade. Lembra? Existe uma hierarquia. Primeiro lugar sempre vai estar a solenidade, que é o máximo grau da liturgia. Abaixo da solenidade vem quem? A festa. Abaixo da festa vem a memória. E abaixo da memória vem a memória facultativa. E abaixo da memória facultativa vem as comemorações. Então são 5. Solenidade, festas, memórias, que são obrigatórias, memórias facultativas e comemorações. Quando se celebra na catedral o dia da dedicação da catedral, que na nossa diocese é dia 8 de outubro, isto é, o dia que ela foi dedicada, nas paróquias se celebram festa. Aí tem lá no missal a missa da dedicação de uma igreja. Todas as paróquias da diocese de Jacarezinho vão celebrar esse dia como festa, na catedral como solenidade. Certo? Na igreja paroquial, como eu estava explicando, aqui Bandeirantes, a nossa padroeira é a Terezinha. Então, no dia 1º de outubro, todas as paróquias celebram Santa Terezinha, porque ela é a padroeira da cidade e deste santuário. Então, por exemplo, o ano que vem, dia 1º de outubro, vai cair numa sexta-feira. Para nós tem grau de solenidade. Portanto, sendo um grau de solenidade, o direito estabelece que a gente não está obrigado a fazer abstinência. Então, no dia 1º de outubro do ano que vem, sendo sexta-feira, dia de abstinência de carne, ninguém está obrigado a fazer abstinência de carne. De Bandeirantes. Se você for a Londrina, você está obrigado a fazer abstinência. Porque a festa da padroeira é da cidade, não é de Londrina. Londrina é dia normal. Então, em Londrina, se você... Porque é territorial, gente. Dentro do território da cidade de Bandeirantes, você pode comer carne. Se você sair de Bandeirantes, você não pode. Sabiam disso? Por quê? Porque a festa da padroeira é na cidade de Bandeirantes. Ela é padroeira de Bandeirantes. Ah, mas eu sou bandeirantense. Não interessa. Se você não está em Bandeirantes, você não está no território, porque a festa é do território de Bandeirantes. Não é das pessoas de Bandeirantes. É territorial. Então, vamos supor que vem um monte de gente de Itamaracá. Eles não estão obrigados a cumprir a abstinência, porque eles estão no território. Quem está no território não está obrigado a cumprir a abstinência. Sabiam? Não sabiam, né? Ficaram sabendo. Isso porque ela é a patrona. É porque é festa, é solenidade territorial. Então, esse privilégio é concedido para quem está dentro daquele território. Ou seja, aqueles paroquianos que nesta ocasião estão celebrando a festa da sua padroeira. Não é Jesus que disse quando o esposo está, não se faz jejum? Por quê? Porque nós estamos em festa, nós estamos celebrando o máximo, que é a patrona da cidade de Bandeirantes. Vamos supor, nós temos aqui a paróquia São Geraldo. São Geraldo não é padroeira de Bandeirantes. Portanto, vamos supor que o São Geraldo caia no 16 de outubro, é 16, né, de outubro? E caia numa sexta-feira. A cidade de Bandeirantes está dispensada do preceito de não comer carne? Não. Somente o território da paróquia São Geraldo.
Quem está dentro do território da Paróquia São Geraldo está dispensado. Do território da Paróquia São Geraldo. Não é quem é paroquiano da São Geraldo. Quem está dentro do território, porque quem está dentro daquele território está em festa. Porque é festa territorial. É dividido, é lá. E como a gente sabe o território? Quando o bispo faz a bula de criação de uma paróquia, ele faz toda a circunscrição. A paróquia Santa Terezinha vai até a rua tal, vira tal, tal, tal. Na bula lá está tudo expresso. Contado que todo o território. Eu não posso passar para o território de lá porque não pertence à minha paróquia. O território de lá não pode entrar aqui porque é territorial. Tem um pastor próprio que cuida desse rebanho dentro desse território, entendeu? Então, aí é reservado para São Geraldo, não é reservado para a cidade. Já a nossa padroeira, por ser padroeira da cidade, então todos recebem o privilégio. Mas aí cada específico da sua paróquia, que nem a Nossa Senhora Aparecida, era solenidade. Então, dependente do dia que ela cair, sempre será solenidade, né? Mas os outros dois padroeiros, o São Geraldo e o Santo Expedito, vão depender do quê? Do território só, certo? Não é da cidade toda. Isso aqui é uma questão interessante, por quê? Porque é uma questão litúrgica e canônica, né? Que as pessoas desconhecem. Então, dia 1º de outubro, todo mundo em Bandeirantes celebra a solenidade de Santa Terezinha. Mesmo as outras paróquias, que se tiverem missas, elas devem celebrar com glória, com creio, com 2 leituras, festivamente. Não deve celebrar a memória de Santa Terezinha, como, por exemplo, Andirá vai celebrar. Andirá estará celebrando uma memória de Santa Terezinha. Oremos, primeira leitura, salmo, evangelho, preces, a missa de semana. Bandeirantes, todo mundo é obrigado a celebrar com paramentos brancos e com o grau de solenidade, mesmo se cair no domingo, porque a festa do padroeiro tem precedência sobre os domingos do tempo comum, não o domingo da Páscoa, o domingo da Quaresma e Advento, mas nos domingos do tempo comum tem precedência. Terezinha sempre vai cair, se ela cair no domingo, num domingo do tempo comum, então não vai ter esse problema. Vai ter que celebrar de branco. Está todo mundo celebrando na região de verde, o 27º domingo do tempo comum. Nós não vamos estar celebrando o 27º domingo do tempo comum. Nós vamos estar celebrando a solenidade de Santa Terezinha, com paramentos brancos, com leituras próprias. Mas eu fui lá na outra cidade e ouvi outra leitura. Mas é claro que você ouviu outra leitura, porque aqui nós temos leitura própria. Entendeu? Não sei se entenderam, mas é isso. É porque assim, a igreja é riquíssima, né? Tem uma beleza ímpar. Tudo pensado. Por isso que eu amo liturgia, porque todos os detalhes. Eu deixava os seminaristas doidos também. Agora você imagina eu dar uma prova disso. Era uma delícia, gente. Porque daí você causa uma confusão tremenda na cabeça. Então aqui era a fonte onde eu conseguia... Porque daí eu dava com alternativas. Sempre as minhas provas foram com 4 alternativas, A, B, C, D. Eu colocava uma situação específica de uma paróquia, tal, contando detalhe. Neste domingo, o que vai acontecer lá? Como será? Cores litúrgicas. Então, era assim, muito divertido, né? O Padre Leandro sabe. O Padre Leandro aqui foi meu aluno de liturgia. Então, era assim... Muito legal, gente. Eu gostaria de dar uma prova para vocês. Mas não vou dar, não. Tudo bem, vamos tentar terminar essa parte 3, que está faltando um pouquinho. O segundo tipo de calendário particular, como nós temos o calendário diocesano, nós temos o calendário paroquial, é o calendário das famílias religiosas. Então, se você, por exemplo, for numa família religiosa, lá tem o santo titular e o fundador, padroeiro, além dos santos e beatos da família. Por exemplo, dia 16 de julho, quem que nós celebramos na igreja? Dia de Nossa Senhora do Carmo. Se você for um Carmelo, dia 16 de julho, qualquer lugar no mundo você vai celebrar o quê? Festa. Porque Nossa Senhora do Carmo é festa litúrgica. Tem glória, mas não tem creio, não tem segunda leitura. Mas se você for no Carmelo, lá é solenidade. Porque Nossa Senhora do Carmo é a patrona da família carmelita. Então, mesmo que, por exemplo, dia 16 de julho caia num domingo, no Carmelo
eles celebram como solenidade. Nós não vamos celebrar Nossa Senhora do Carmo aqui, 16 de julho, porque festa não ultrapassa o caráter do domingo do tempo comum, somente solenidade. E tem que ser dentro do tempo comum. No Carmelo vai ser solenidade. Por exemplo, se você vai numa família franciscana, dia 4 de outubro, este ano vai ser muito interessante. 4 de outubro vai cair num domingo. Para a família franciscana, 4 de outubro é dia de Francisco de Assis, é o pai seráfico. Aqui no santuário nós vamos estar celebrando o domingo do tempo comum. Mas na Capela São Francisco, lá na Vila União, nós vamos estar celebrando de paramentos brancos a liturgia de São Francisco de Assis. Não vai ser celebrado de verde, embora seja domingo do tempo comum. Mas para aquela capela é o dia do patrono dela. Como também para a família religiosa, como também para outras comunidades. O dia do patrono é solenidade, porque ele é patrono daquele lugar específico. Então, para os franciscanos, dia 4 é dia de solenidade. Como também outros santos são celebrados assim. Entenderam? Então, na família religiosa, sempre o patrono tem um lugar especial. Há uma espécie especial de celebração que deve ser recordada em toda e qualquer igreja paroquial ou não. A memória dos santos cujos corpos ou relíquias se conservam nela, né? Então, nós temos aqui na nossa igreja, já são celebrados com especial reverência, né? Santa Teresinha, que nós temos uma relíquia, e os seus pais, São Luís e Santa Zélia, porque eles não somente pelas relíquias deles, mas também porque eles são padroeiros secundários desta igreja, né? Então, falta bastante ainda. Ah, não, falta pouquinho. Deixa eu terminar essa parte para a gente começar o próximo encontro, a parte final lá. Olha aí, slide 45. Bem facinho, mastigadinho. Início do ano litúrgico, nas primeiras vésperas do domingo do Advento, que vai ocorrer sempre entre os dias 27 de novembro a 3 de dezembro. Término do ano litúrgico, no entardecer do sábado da 34ª semana do tempo comum. Ponto. A razão mística de iniciar, próximo à festa de Santo André. Quando é o dia de Santo André? 30 de novembro. É o fato de o apóstolo conduzir seu irmão Pedro a Jesus. Se vocês forem lá no Evangelho de São João, quando André encontra-se com Pedro, ele vem e volta, encontra-se com Jesus, ele volta e fala para Pedro: eu vi o Senhor, vamos lá, para você ver também. Aí Pedro vai, e aí Jesus proclama que ele vai ser pedra, né? Então, André, no capítulo 1 de São João, ele aparece como aquele que apresenta Pedro para Jesus e Jesus para Pedro. No capítulo 6 do Evangelho de São João, na multiplicação dos pães, quem vai apresentar quando os discípulos perguntam: Senhor, nós não temos pão aqui? Aí, quem apresenta o menininho com 5 pães e 2 peixes? André. André chega, olha, aqui eu tenho um menininho com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso daqui para tanta gente? Jesus diz: manda todo mundo se sentar. E aí ele faz a multiplicação dos pães. André, então, o venerável Funtunxin diz que ele é o apóstolo que apresenta, o apresentador. Ele apresenta e sai de cena. Apresenta Jesus para Pedro e sai de cena. Apresenta o menininho com 5 pães e 2 peixes, sai de cena. No ano litúrgico, a igreja pede insistentemente aos fiéis que cumpram o preceito de assistir missas inteiras aos domingos e festas de preceito, que é o primeiro mandamento da igreja. Nós temos que assistir então missas dominicais e missas de preceito. Quais são os dias de preceito no Brasil? Para guardar para o resto da vida, está marcado aí. Primeiro, Santo Natal, Corpus Christi, Santa Maria Mãe de Deus, Imaculada Conceição. Esses são os 4 dias de preceito. O resto cai tudo no domingo. Fora do domingo, qual dia que eu estou obrigado a participar da missa? Sob condição de pecado grave, a não participação. Natal, o dia da solenidade do Corpo do Senhor, Santa Maria Mãe de Deus, 1º de janeiro e 8 de dezembro. Só.
Ah, não fui na missa de Nossa Senhora do Carmo, dia 16. Não tem problema. Certo? As outras festas foram todas transferidas para o domingo seguinte, como a Assunção de Nossa Senhora, a Ascensão do Senhor ao céu. Quanto à solenidade de São José, não é dia santo de guarda no Brasil, embora continue sendo solenidade. Certo? É solenidade, mas se você não for na missa do dia de São José, 19 de março, não é pecado grave. Ok? Recordar aos fiéis os dias santificados, porque a santificação desses dias acontece na nossa vida participando da Santa Missa. Ok? Na igreja, existem 2 dias de jejum. Jejum. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Só. As demais sextas-feiras do ano são dias de abstinência de carne, podendo aqui no Brasil comutar. Né? Comutar é mudar. Né? Você fazer uma outra prática. A igreja prevê, olha, para a pessoa que precisa se alimentar, comer carne na sexta-feira, porventura, então ela deve fazer uma outra prática penitencial. Uma obra de caridade, então você vai lá e faz uma caridade para o próximo, você vai no asilo, você faz a via sacra, você reza o rosário. Não é só fazer o que você faz todo dia. Eu rezo o rosário todo dia e na sexta-feira eu rezo um terço. Não, você precisa fazer algo a mais. Dedicar-se pelo menos aí 15 a 20 minutos de oração a mais. Ou fazer uma obra de caridade. Certo? Você pode comutar. Se você não comutar, você está obrigado à abstinência de carne. Quem faz a escolha dessa comutação é o fiel. Ok? Nós precisamos notar que as cores litúrgicas, elas nos ajudam a respeitar o espírito de cada tempo dentro da liturgia, né? Então por isso nós temos pelo menos aí 6 cores litúrgicas, né? Que são elas, né? Nós vamos ver adiante. Cuidando com os paramentos para que sejam sempre belos, para recuperar a beleza e o espírito da liturgia. A possibilidade de usar, né, as toalhas coloridas no ambão, no frontal do altar, no véu de cálice, âmbula, sacrário, ajudam também a gente recordar o tempo litúrgico, por isso que nós temos aqui os frontais, né, sempre com as cores litúrgicas. Então você vai ver, se o padre está de paramento verde, então frontal do altar, do ambão e do sacrário sempre estarão em consonância com a cor litúrgica do dia, podendo ser verde, branco, preto, vermelho, rosa, verde, o rosa, né? O roxo, que é da quaresma. E aqui eu apresentei no slide 50 aquela divisão das categorias de celebração. Tá facinho aí, olha. Solenidades. Solenidades são constituídas pelos dias mais importantes, começando no dia precedente com as primeiras vésperas. Por isso que a gente sempre celebra no sábado à noite, o domingo. No dia de João Batista, dia 24 de junho, cai na terça-feira. Na segunda noite, já tem missa da vigília do Batista. Então, quando é solenidade, sempre o dia anterior, no entardecer, já é a festa. Certo? Festas se celebram nos limites do dia natural. Então, começou meia-noite até a meia-noite do outro dia. Por isso, não tem primeiras vésperas, a não ser que se trate das festas do Senhor que acontecem nos domingos do tempo comum. Quais festas do Senhor que acontecem no domingo do tempo comum? Eu citei as 3. Apresentação do Senhor, Transfiguração do Senhor e Santa Mãe de Deus. E não, Santa Mãe de Deus é... e a Exaltação da Santa Cruz. Depois vem as memórias. Que espirrada, hein? As memórias que a sua... A sua celebração se harmoniza com a celebração do dia. Aí elas não têm glória, não tem segunda leitura, né? É o básico. As memórias facultativas, se ocorrem várias, você celebra apenas uma.
e as comemorações. Quando acontecem as comemorações? Essas comemorações só acontecem dentro do tempo da Quaresma. Por exemplo, qualquer memória que nós temos na Quaresma não são celebradas como memória, porque Quaresma está acima de tudo. Então se celebra como comemorações. Essas comemorações, de maneira especial, são celebradas quando você tem o padroeiro da paróquia ali. Então você vai celebrar como uma comemoração, mas como está no tempo da Quaresma, você não pode elevar o padroeiro acima do tempo da Quaresma. Tanto que a igreja, a partir do 5º domingo da Quaresma, cobre até as imagens dos santos, do Cristo, para que haja uma espécie de ascese do olhar, para a gente voltar o nosso coração para o mistério pascal. Vamos encerrar aqui, né? No finzinho já do dia de hoje. Esse é o último slide. Porque o próximo slide eu já vou começar então todos os tempos litúrgicos, explicando rapidamente sobre eles. Ok? Então nós paramos aqui neste slide, concluímos por hoje e semana que vem, com a graça de Deus, nós nos reuniremos neste mesmo local e nessa mesma hora. Vamos rezar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. O Senhor esteja convosco. Sob a poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e São José, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e até semana que vem.